Segundo Coríntios capítulo 3, 7, se o ministério da morte, está falando da lei, dos mandamentos, do Velho Testamento, gravado em letras em pedras, o que foi gravado em pedras? Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Se esse ministério se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, quando Moisés desceu do monte, eles não poderem olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que essa glória fosse uma glória que estava se perdendo, uma glória desvanecente, uma glória transitória, uma glória que tinha fim. E isso nos leva a pensar na glória da velha aliança, na glória do Velho Testamento, finita, que findou, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. O próprio Jesus disse: a lei e os profetas foram até João, agora o reino de Deus é tomado por esforço. Mas se esta glória transitória, expressa na face de Moisés, uma glória desvanecente, se isso teve a sua glória, como não será a maior glória o ministério do Espírito? O ministério de Cristo em vós, a glória de Cristo em nós. A glória de Cristo é o que Ele é, o caráter dele, é a sua essência, o seu poder, o seu evangelho, a sua vida. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante de uma sobreexcelente glória. Então, a velha aliança diante da nova aliança, diante do ministério do Espírito, neste respeito não resplandece diante de uma glória maior, diante da glória de Jesus dentro de nós. É diferente. Porque eles usavam a velha aliança para se justificarem. A velha aliança nos leva para a justiça própria. Nós temos que ser encontrados em Cristo não tendo justiça própria. Você conhece algumas pessoas que só Jesus não serve para eles. Eles sempre precisam fazer alguma coisa para serem justificados, porque senão não está bem. Eles precisam fazer algo para merecerem algo. É isso que a velha aliança, ela nos leva. Porque aquilo que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente e que veio para ficar. A glória de Jesus veio para ficar. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Por que Paulo tinha uma ousadia para falar? Porque quando Paulo falou isso aqui, ele estava falando diante de uma plateia judaica. Ele tinha ousadia para falar a respeito de quê? De Moisés. E nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés que punha o véu sobre a face. Então, amados, enquanto você tenta conciliar o evangelho que Jesus trouxe com a velha aliança, o que acontece? Os sentidos ficam embotados. Você não tem noção do que fazer. Porque você vê Deus de uma forma agindo no Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento agindo de uma forma totalmente diferente. A não ser que você interprete
a velha aliança através de Cristo. E tudo que for parecido com Cristo, isso que deve permanecer. O resto findou na cruz. O fim da lei é Cristo. A lei e os profetas acabam em Jesus. Eles criam em Moisés, mas nós cremos em Cristo. Em quem você quer crer? A lei foi dada por Moisés, disse João, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você quer lei ou quer graça e verdade? Jesus, ele não é um apêndice da Bíblia. O que é um apêndice? Um anexo. Mas quem recebe a Bíblia toda, para cumprir toda ela, tem Jesus como um apêndice apenas. E é inconciliável você ver a doutrina de Jesus e a doutrina de Moisés junto. A doutrina de Moisés acaba em Cristo crucificado. Paulo aos Colossenses disse que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, Jesus pegou e cravou na cruz. Isso não é uma verdade? E por que a gente ainda, como se estivesse no tempo de Moisés, no tempo dos fariseus, nos tempos dos judeus, nós estamos ainda seguindo mandamentos da lei? Nós estamos diante de uma igreja judaizada, de uma igreja que não abandonou o judaísmo, ou tentam colocar Cristo como um anexo a um evangelho judaizado. Muita gente acha que a peregrinação a Jerusalém é algo que se deve fazer. Se Jesus desmistificou isso quando disse, não é em Jerusalém e nem nesse monte, quando falava para a mulher lá do poço de Samaria, não é em Jerusalém que se deve adorar, não é nesse monte. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, aonde? No Espírito, porque o ministério é do Espírito, não é um ministério local, de um lugar. Não é você atravessar oceanos e ir em Jerusalém e achar que a oração no muro vai resolver alguma coisa. Se você tem acesso a Deus aqui, agora, nesse instante. Amém. O véu foi rasgado. Você tem acesso. Tenhamos ousadia por entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho aberto na carne de Jesus. Está escrito. Para muitos, Jesus somente não pode salvar. Precisa de Moisés junto. Precisa fazer algo. Precisa ter justiça própria. Nós precisamos afirmar com ousadia que nós não somos como Moisés, que colocava o véu no seu rosto diante de uma glória transitória, uma glória que acabou na cruz. Não há barganhas e nem comprometimentos com Moisés, ou com qualquer coisa que não seja evangelho. Tenhamos ousadia, porque nós não somos como Moisés. O espírito da antiga aliança é um espírito que desvanece. Quem está na velha aliança tem a face coberta e não pode ter a revelação de que em Cristo é removido esse véu. Quando você lê a velha aliança e permanece na velha aliança e fica ali buscando encontrar o evangelho ali, se você não encontrar o caminho na velha aliança através de Jesus, você se perde. A antiga aliança é uma aliança que desvanece, deixa a face coberta. Amados, quando você se firma na velha aliança, você perde a noção daquilo que Cristo relativizou na cruz. Paulo disse ali em Filipenses que tudo que ele tinha recebido e aprendido, ele considerava como refúgio, como adubo. Tem versões que diz que ali é esterco. Ele considerava como adubo para conhecer a Cristo.
Assim como ele também diz em Gálatas que a lei, que o Velho Testamento foi um professor, um aio, para que nós encontrássemos a Cristo. Encontrando a Cristo, nós não estamos mais subordinados ao professor. Tudo que aprendemos da velha aliança serviu como um adubo apenas. Agora nós estamos numa nova aliança. Estamos debaixo de uma nova realidade. Agora nós avançamos para as coisas que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo em você, Cristo sendo multiplicado em você, Cristo sendo multiplicado em nós. Amém, Jesus. Quem permanece no Velho Testamento tem os sentidos embotados, não tem a percepção real das coisas, não entende. Nem os judeus entendiam naquela época, porque o foco deles era a velha aliança. E hoje a igreja que está aí também focada na velha aliança, Jesus sendo apenas um anexo, Jesus não sendo a integralidade deles. Quem é o seu Salvador? Para muitos é Jesus, mas dentro daquele pacote da velha aliança, fazendo tudo que Moisés disse que era para fazer, sempre precisando fazer algo mais para ser aceito. Em Jesus eu sou aceito, porque Deus estava em Cristo nos reconciliando, reconciliando não só nós, mas o mundo inteiro. Não sejamos egoístas, não tenhamos entendimento embotado. Não dá para ter comunhão com a nova aliança e a velha aliança, com legislações que perderam o valor, que desvaneceram. Que comunhão, que harmonia há, queridos, com a velha aliança e com a graça de Jesus. Porque a graça nos apresenta o quê? Perdão, misericórdia, bondade, inclusividade. Tudo isso manifesta no trato de Jesus com os seres humanos que ele conviveu e no trato com os seres humanos que nós vamos ter agora. Que relação tem a velha aliança com a mensagem de relações humanas que Jesus ensinou na palavra da cruz? Não tem comunhão, porque na velha aliança era feito de outro jeito. Na velha aliança era olho por olho, dente por dente, agora não. Agora o relacionamento mudou, porque é em Cristo. A gente deve se relacionar baseado naquilo que Cristo nos ensinou. Que entendimento pode haver em alguém que faz de Jesus parte daquilo que a cruz eliminou? A cruz, ela matou a velha aliança. A cruz, o fim da lei, é a cruz. Não pode ter harmonia. São só sentidos embotados. Não dá para viver com Jesus e com o resto. Os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura do Velho Testamento, da Antiga Aliança, de Moisés, o mesmo véu permanece. E aí tem um não bem grande aí. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Enquanto eles leem a velha aliança, eles não têm a percepção e não lhes é revelado que Cristo pode remover tudo aquilo. Porque não é ali. É em Jesus. É em Jesus a glória eterna. Até hoje, quando é lido Moisés, até hoje, quando é lido o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Você viu? Enquanto você seguia pela velha aliança, há um véu no seu coração. Porque uma aliança só se estabelece quando uma outra aliança perdeu o valor. A nova aliança se estabeleceu porque aquela outra se findou, perdeu o sentido. A cruz acabou com ela. A velha aliança
entra em desarmonia com o ensino de Jesus, com o ensino do Evangelho, com o ensino da Boa Nova. Não dá para conciliar. Você percebe que se você juntar o Velho Testamento com o Novo e seguir a risca, você não consegue. É horrível, não dá. Porque você vê um Deus de severidade no Velho Testamento e você vê um Deus de graça no Novo Testamento. De graça e de verdade. Tudo vira um refúgio para que você encontre o Evangelho. Faça disso tudo algo para a construção do Evangelho em você. O que era alho passou, o adubo ele ficou na terra, e agora você está construindo sobre Cristo, está construindo sobre o Evangelho. Não deixe seus sentidos se perderem. Ficar na velha aliança é não ter a revelação de que em Cristo esse véu cai por terra. Devemos convergir a nossa visão para o Espírito de Cristo e o Espírito do Evangelho, e o nosso entendimento mudará. Enquanto é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Enquanto Moisés é cultuado, é ensinado, é mantido, sem ser revelado que em Cristo é removido. Quantas vezes esconderam isso de nós? Nos ensinando Moisés, nos judaizando, não ensinando o Evangelho, porque se você ensinar o Evangelho, você vai ser liberto do engano, da culpa, do medo, do pecado e dos outros que te aprisionam. E dos homens que te aprisionam. Se você descobrir o Evangelho verdadeiro, ninguém vai te aprisionar em nada. Ninguém te aprisiona. Mas enquanto é lido Moisés, enquanto é ensinado Moisés, enquanto Moisés é o seu culto, há um véu, há algo de embotamento, você não consegue discernir, você que não consegue ver a realidade. Hoje ainda há cristãos que estão com véu, a maioria deles, a maioria dos cristãos estão com véu no rosto, não sendo revelado o verdadeiro Evangelho de Jesus. Nós fomos chamados para seguir o Evangelho de Jesus com o rosto desvendado, sem véu, sem Moisés, sem lei, sem culpa, sem medo, sem antiga aliança, sem nada, tudo aberto, para você receber apenas o Evangelho. Até o dia de hoje, se você ler Moisés, o véu está posto sobre o coração. Porém, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado e você passa a ver, você passa a contemplar a face do Senhor. Você contempla como por um espelho, não completamente com entendimento, porque nós não vemos claramente ainda, mas nós veremos, assim como Ele é, nós o veremos, nós veremos claramente, face a face. Ora, o Senhor é o Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. O Espírito de Deus está em nós, e aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem. Sem véu, sem nada. Quando você tem o véu, você está escondendo aquilo que já terminou, aquilo que já acabou. Nós somos do ministério da vida, ministério do Espírito, e sabemos que tudo é dado em Cristo. De graça recebestes, de graça dai. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Cristo é a glória do Senhor, Cristo é a glória de Deus. Precisamos convergir para essa glória, para a glória de Jesus.
Somos transformados de glória em glória, de Cristo em Cristo, de caráter em caráter, de percepção em percepção, de novidade de vida em novidade de vida. Somos transformados na imagem dele, ganhando a sua característica, o seu caráter, a sua vida, a sua mente, a sua inteligência. Até porque nós temos a mente de Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Nos tornando semelhante a ele através do trabalho do Espírito Santo em nós, do Espírito de Jesus em nós. É somente através de Jesus, sem dar atenção para aquilo que foi aniquilado lá na cruz. Tudo que a cruz levou, todo escrito de dívida, todas as ordenanças, tudo que era prejudicial. Não toques isso, não toques naquilo, não coma isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado. Não, hoje o Evangelho te dá a liberdade no Espírito, porque mandamentos faz você perder os sentidos. O único mandamento que você deve seguir, você amar o seu semelhante, você amar o seu próximo, como você ama a si mesmo. A única coisa que você deve olhar para Moisés e enxergar em Moisés o testemunho dele mesmo dizendo: virá um outro depois de mim, virá um profeta maior que eu, a ele vocês vão ouvir. E lá no capítulo 17 de Mateus, na transfiguração, aparece no monte da transfiguração Moisés e Elias. E eles falavam com Jesus. Eles não falavam a respeito da lei, eles falavam a respeito da partida de Jesus. Eles estavam confortando Jesus, porque dali 6 meses Jesus morreria na cruz. Moisés e Elias confortando Jesus sobre a sua partida. E no meio de tudo aquilo, de toda aquela glória de transfiguração que houve ali, veio uma voz do céu e disse: este é meu filho, a ele ouvis. Quem é que você deve ouvir? Moisés, Elias ou a Cristo? Ouça Cristo, porque o próprio Deus faz testemunho de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele disse lá no batismo e agora na transfiguração: esse é meu filho amado, a ele ouvis. Ouça Jesus, siga Jesus, ande nos passos de Jesus. Jesus é a boa nova, Jesus é o Evangelho, Jesus é a própria vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. Amém. É Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Isso é o Evangelho. E o que você quer? Quer Evangelho ou quer Moisés? Largue Moisés, deixe Moisés. O próprio Moisés vai perdoar você. Ele diz: assim que é Jesus, que é maior que eu, virá um profeta maior que eu, a ele ouvis. Vocês vão ouvir as palavras dele, ele que é o cara. O assunto de Moisés, lá no monte, não era a lei, era a cruz. A cruz. E tudo que estava para se cumprir definitivamente. Tudo foi definido na cruz. Naquele brado na cruz que disse: está consumado, está feito, está realizado, está pronto. Tudo é vosso. Tudo está definitivamente pronto. A felicidade alcança alguém que entende isso tudo. Alguém que conhece a Cristo e o Evangelho e a boa nova de Jesus. Amém?